Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você mais uma vez. Programa Novo Alvorecer chegando para abençoar você e também a sua família. Você que nos assiste pela TV aqui na região de Caratinga ou mesmo pela internet em qualquer lugar do mundo. Receba o nosso abraço e a gratidão pelo seu carinho e pelo seu prestígio. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Os nossos cultos acontecem toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. E convidamos você para participar conosco de um dos nossos cultos. Com certeza será bênção para as nossas vidas estarmos cultuando ao Senhor juntos. Programa de hoje, conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já já. Meus irmãos, nós já estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Comigo aqui no estúdio, o pastor Saulo e também o Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. Deus abençoe vocês. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 3, que estaremos ministrando na igreja no próximo dia 21 de janeiro de 2018. O tema da lição é a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Textuário, Hebreus capítulo 3 e o versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A verdade prática, Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono. A lição que nós estaremos comentando aqui hoje é baseado no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 19 da carta aos Hebreus. Isso mesmo, senhores? Amém. Então, vamos lá? O autor faz uma introdução aqui um pouco extensa em relação ao que normalmente nós vemos aqui, mas eu destaco aqui o seguinte para nós começarmos. Que o autor da carta aos Hebreus dá início ao capítulo 3 fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Aí ele termina a introdução falando a respeito desse contraste entre Moisés e Cristo, definindo que Moisés é visto como um administrador da casa, Jesus como um edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena e Jesus numa missão celestial eterna. Nesse contraste que é feito aí, como que a gente entende isso aí de uma maneira legal para a gente não menosprezar o trabalho que foi feito por Moisés? Nós vamos observar então aí que ele faz um resumo da lição nesse contraste. Essa superioridade de Cristo, ela é destacada também na carta aos Hebreus, uma coisa extraordinária. Mas isso também não menospreza a Moisés, porque também a carta aos Hebreus vai elogiar e destacar que Moisés foi fiel. Que teve um importante trabalho, né? Um importante trabalho, foi fiel, né, no que foi enviado para ser realizado. Né, mas só que aí o contraste, Moisés é contrastado como um mordomo e Jesus como dono da casa. A gente vê que o contraste é muito grande, né? A diferença, a superioridade de Cristo é muito elevada entre ele e Moisés, como nós vamos ver isso em toda a exposição de Hebreus. Né? O escritor Hebreus aqui parece estar falando para judeus convertidos, não é isso? Exatamente. Então, eles têm Moisés como o profeta, né? Como Moisés um ícone, né? Um estilo muito maior alto, né? de todos que já teve. E Jesus foi maior, né? Então, ele deixa essa ênfase aqui no capítulo 3, né? Jesus é digno de muito maior glória do que Moisés, porque Moisés, enquanto mordomo, Jesus é o dono da casa. Foi ele que construiu a casa. E o objetivo dos escritores hebreus é justamente confrontar os judeus, né, para eles depositar a fé em Cristo. Como o Joás está dizendo, para os hebreus Moisés é o maior vulto, né, do Antigo Testamento, é Moisés. Aí vai mostrar que ainda assim Cristo é superior em tudo a Moisés, em tudo. É o que eu vou estar vendo aí na lição de hoje. Então vamos lá então, o primeiro tópico da lição, uma tarefa superior.
Aí o comentarista vai colocar aqui em alguns subtópicos, né, 3 especificamente. Ele vai falar sobre a superioridade em vários aspectos, né, na vocação, na missão e também na mediação. Nós começaremos aí do primeiro, que é a superioridade da sua vocação. E o comentarista vai colocar o seguinte, que o autor introduz na seção dos versículos 1 até o versículo 6, né, que pode ser conferido aí para quem tem a revista. Quem não tem, aí é o capítulo 3 da carta aos Hebreus. Você pode conferir aí o que a gente vai falar agora aí, que é tomando então num ponto de partida o que havia dito anteriormente, que Jesus era o autor e mediador da nossa salvação. Aí já lá no finalzinho desse subtópico ele coloca que os leitores de Hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. E aí, como que a gente entende isso aí? É o que nós já estamos, né, desde o início aqui da introdução. A própria vocação de Jesus é superior, no sentido que o objetivo de Moisés é conduzir ao povo a uma terra, um ambiente terreno, né? Terreno, né? Uma terra prometida que está localizada numa região habitável humana, enquanto que Cristo é conduzir o povo a um lar eterno celestial. Aí já começa demonstrando a superioridade, né, de Cristo na sua própria vocação. Ele é superior a Moisés, porque o destino de Moisés tinha um objetivo terreno, apesar da comunhão que o povo teria com Deus na terra prometida, as promessas que iria alcançar na terra prometida, mas ainda sendo uma terra algo palpável, enquanto Cristo vem com a vocação superior a um destino eterno, né? Certo. É importante frisar que, como ele começa esse terceiro capítulo, né, ele sauda os irmãos pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, né? Essa vocação é maior do que aquela, né? Que é dos judeus anterior, né? E os santos aqui tem um sentido mais amplo do que no Antigo Testamento até, né? A palavra hagios, né, do grego aqui, ela tem um sentido tanto progressivo, né, como posicional. Você vê em Colossenses 2,6, né, o andar em Cristo. Andar em Cristo é progressivo. Essa santidade, ela vai progredindo. É um ato contínuo, ela né? Vai, né? Ela tem um sentido progressivo. E 2 Coríntios 5,17 vai falar da posicional. Vocês estão em Cristo. Vocês andam em Cristo e estão em Cristo. Essa santidade é desse jeito, né? Quando eu estou em Cristo e ando com Cristo, eu sou santificado com Cristo, por causa de Cristo, por causa da vocação em Cristo. Por isso é superior do que aquela de Moisés, né, pastor? Moisés não atingia, né, esse Nem de objetivo longe, tão né? alto, né, da própria santidade. Nunca vai ser dito que andavam em Moisés, né, ou estava em Moisés. Porque a vocação de Moisés era apenas um condutor, um servo. Agora Cristo, ele é o próprio Deus que está com o povo. É por isso que nós também estamos debaixo também de uma promessa muito superior a que os judeus tinham naquela época. Então, Moisés andou com o povo, né? Agora vem o Cristo, ele é o próprio caminho, né? Ele é o próprio caminho. Então vamos lá. Uma missão também superior, né? Nós falamos da vocação superior, e agora a sua missão superior. O autor pela primeira vez usa a palavra apóstolo em relação a Jesus, que aí logo no primeiro versículo, né, do capítulo 3, a palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado como um representante autorizado. A missão de Moisés, dando um saltozinho aí, foi tirar o povo de dentro do Egito e conduzi-lo à terra, a terra prometida. Mas a missão de Jesus é conduzir a igreja a Canaã celestial. A missão de Moisés era daqui, Canaã terrena, enquanto que a missão de Jesus tem a ver com a vocação celestial. Eu acho interessante aqui a palavra, o significado de apóstolo, se referindo a alguém que é comissionado. Né? Alguém que foi comissionado, foi enviado e que representa alguém. Moisés, nele cabe esta palavra 100%. E nós vamos observar aqui que é a primeira vez que usa essa palavra com relação a Jesus. Só que o sentido dessa palavra em Jesus já tem uma conotação um pouco diferente. Porque ele é o próprio que comissiona, ele é o próprio que envia.
Né? Então, quando usa o título de apóstolo com Jesus, os escritores hebreus usam essa expressão, ela tem uma conotação muito maior do que para Moisés. Moisés foi mandado por Cristo, pelo próprio Cristo. Agora, o Cristo é o próprio que veio, não comissionado simplesmente, mas ele é o próprio que comissiona Moisés, que enviou Moisés. Moisés com uma pátria terrena, e o próprio comissionador que envia uma pátria celestial. Nós observando essa superioridade de Cristo de forma detalhada, a gente percebe isso, que ele realmente em todas as questões, todos os detalhes na carta de Hebreus capítulo 3, vai destacando essa superioridade dele, que é sem limite. Que agora ele é o próprio que envia que vem, né? É o que envia que vem. Essa palavra está escrevendo para judeus, né, que falam hebraico, né, aos hebreus. Então, essa palavra apóstolo aí do grego, se você for olhar o significado dela lá no Antigo Testamento, que é shalia, né, no hebraico é shalia. E é nesse sentido de alguém que recebe de um outro alguém e transmite para um outro alguém. Ele só entrega. Né? Então, se Jesus foi apóstolo, foi nesse sentido, que ele andou, tudo que ele fez foi de acordo com o que estava escrito já. Ele não se permitiu andar fora da profecia. E ele não se permitiu andar fora da vontade de Deus. Contudo, né, seja feita a tua vontade, é isso. Era o tempo todo assim. Né? Então ele era apóstolo de Deus, mas ele depois comissionou os outros xalias, os outros apóstolos. Porque estava escrito, que foi profetizado, a lei mesmo foi entregue a Moisés, ele próprio que havia entregado. Ele próprio. Então ele não está sujeito a simplesmente uma ordem de terceiro. Ou seja, ele estava executando um plano que ele mesmo havia feito. Ele mesmo bolou, ele mesmo planejou. Moisés, ele obedecia aquilo que ele via e ouvia. O Cristo é o próprio que falava, que transmitia. Então, como o Jorge disse, quando ele obedecia ou ensinava aquilo que estava na lei, era o que ele próprio havia instruído a Moisés transmitir para o povo de Deus. Para nós finalizarmos aqui o bloco, uma mediação superior. Jesus era superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. A mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Cristo era o mediador da nossa confissão. Aí no finalzinho aí desse subtópico, quando confessamos Jesus como Salvador, concordamos que ele em tudo tem a primazia. Ele é o Senhor, maior do que tudo e todos, ele e somente ele é a razão do nosso viver. E aí? Vai lá, Joás. É isso, nele que a gente se move, que a gente existe, nele que a gente anda, nele que a gente está, né? Os textos que a gente já citou aqui, né? De Colossenses, de Coríntios. E quando nós fazemos confissão, a palavra confissão de Cristo, e confessando que ele é superior, nós estamos apenas concordando com ele próprio. Né? O sentido da palavra confissão seria isso, concordar. E nós concordamos, quando ele mesmo assume que ele é superior, nós concordamos com ele. E ele mesmo havia dito para os fariseus lá, né, nos seus discursos, ele está aqui quem é maior do que Moisés. Os escritores hebreus vão confirmar essa palavra, que realmente ele falou lá atrás, alguém vai demonstrar por que Cristo é maior que Moisés. E vai demonstrando aí no que nós estamos vendo aí, na própria mediação superior que Cristo tem em relação a Moisés, a Arão. Comentários colocam aqui que a mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. E aí? Mais à frente, nós vamos estudar isso aqui na outra lição, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício para si próprio e tinha que ser repetido várias vezes. O efeito daquilo ali era temporário, né? Ele falou, primeiramente, oferecia para si próprio. Cristo não ofereceu sacrifício para si, porque não havia pecado. E o sacerdote continuamente ia voltar a oferecer sacrifício. Cristo de uma vez por todas. Isso vai mostrar a superioridade do sacrifício de Jesus. Da sua mediação, né? E foi uma vez por todas, justamente porque ele não tinha pecado. Por ele não ter pecado, um sacrifício dele foi suficiente. Já resolveu o problema. Para todos sempre. Isso aí. Vamos dar uma pausazinha? Você de casa, não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já. Já estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e agora para o segundo tópico da nossa lição, onde o autor coloca o título aqui de
uma autoridade superior. E aí 3 subtópicos onde vai ser discriminado esse assunto. O autor coloca que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Nosso Senhor Jesus era o construtor do edifício, da casa de Deus, e não apenas o mordomo como fora Moisés. Sobre o construtor, não apenas um administrador. O autor ao Hebreus, ele faz uma alusão aí, ele até repete, né, Números 12:7, né, que ele fala que Moisés foi fiel, né, ao que construiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Né, Moisés foi fiel em toda a casa que o Senhor mandou ele construir. Essa casa aqui está falando de família, né? Aquele ajuntamento todo, falam de 6 milhões de pessoas, não é isso? Aquele ajuntamento todo era uma família, um povo, uma família. Então, ele estava mordomo daquela família, né? Isso está escrito lá em Números 12:7, o escritor de Hebreus repete aqui. Então, ele foi mordomo, ele não foi o dono da casa. Alguém edificou a casa. E ele só administrou. Agora, Cristo já não é mais um mordomo, já é ele o próprio edificador, né? E isso que nós vamos, nessa superioridade, que ele vai nos fascinar, vai nos mostrar que nós, entendendo isso, nós temos que nos levar a ter mais fidelidade ao Senhor por isso. Porque ele é o próprio edificador, é o próprio construtor da casa. Assim como os judeus foram fiéis a Moisés, a sua palavra sem precisavam ser fiéis também a Jesus. Nós, muito mais agora, somos fiéis a Jesus, que é muito maior que Moisés. Se você é fiel a um mordomo, um administrador, muito mais ser fiel ao edificador, que é o próprio dono da casa. Agora, essas coisas davam um choque demais nos hebreus, né? Nós não conseguimos entender ou compreender o impacto que foi essa mensagem de Hebreus para os judeus. Para nós, gentios, não tem o mesmo peso que tem para eles. Porque a gente lê a história num todo, né? Eles vêm vivendo isso há milênios, né? Milênios até hoje. Tem Moisés numa estima elevadíssima, né? Um homem de um vulto grande na história hebreia. Aí vem os escritores hebreus dizendo que esse Moisés, apesar de toda a sua honra, ele é muito menor do que Cristo. A gente vê esses impactos disso nos próprios dias de Jesus, né? Os embates que ele teve. E eles, dos desafios que os judeus lançaram sobre Cristo foi isso. Você é maior do que Moisés? Maior que nosso pai Abraão? Maior que nosso pai Abraão? Então, Jesus estava demonstrando que era. E agora vem os escritores hebreus confirmando isso de forma detalhada. E isso para os judeus foi um impacto muito grande, ter que abrir mão de Moisés para abraçar Cristo. Nós, os gentios, não temos tanta dificuldade sobre isso. De entender esse impacto tão profundo que foi para os judeus, né? Mas o que vai levar nós, como a igreja de Cristo agora, ao ver que o nosso Senhor não é apenas um administrador da casa, mas ele é o próprio edificador, nos levar a ter muito mais fidelidade a ele do que os judeus tiveram para com Moisés. É isso que o escritor hebreu vai lá na finalização dessas aplicações, é o que ele vai estar mostrando. Se os judeus foram fiéis a Abraão, Isaac, foram fiéis a Moisés, ao sacerdócio, muito mais nós, como igreja, que não estamos mais apenas vivendo uma sombra, mas vivendo a própria realidade das coisas espirituais em Cristo Jesus. E agora temos o dever, né? O dever. Agora, seria muito fácil aí, como na cabeça de muita gente que não entende nada das coisas espirituais, Deus simplesmente abrir a cabeça do homem e colocar isso lá dentro, né? Mas há necessidade do próprio ser humano em si abrir o coração para entender essas coisas, né? É lógico que há uma ação do Espírito Santo na vida, não é, da gente, da igreja, enfim, mas as coisas não devem acontecer de uma forma robótica, né? Aí tem a participação humana, que é a fé. A aceitação, né? A aceitação pela fé. E a reação que a fé traz é a fidelidade. Porque nós temos a fé para você crer, mas você tem a fé no sentido de fidelidade. Né? É a fé em ação o que vai gerar fidelidade ao Senhor. Porque se Deus simplesmente abrisse nossa mente e colocasse lá dentro, nós não teríamos escolha de crer ou deixar de crer. Seria
obrigatoriedade, né? Agora, esse segundo subtópico aqui, eu achei o ponto... Né, eu me identifiquei muito com isso aqui. Né, existem coisas, alguns temas que a gente, né, assimila melhor, né, mas eu achei isso aqui fantástico. O que o autor coloca aqui nesse segundo subtópico do perigo de ver, mas não crer. Aí o texto, né, de Hebreus 3:9, que viram por 40 anos as minhas obras. Aí olha o que o autor coloca, que erra quem pensa que só acredita quem vê. É um pensamento aí, né, geral, para ver, para acreditar eu preciso ver. Né? Então, erra quem pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos acredita. Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. Talvez seja um dos pontos mais importantes dessa lição. Né, irmão Joás? Os judeus, muitas dúvidas que nós temos dificuldade até para explicar uma criança nossa hoje, os judeus não tiveram esse problema. Se um garoto judeu perguntar ao seu pai, pai, Deus existe? Ele sabe, simplesmente mostra aí para o filho aquela nuvem de glória que estava no céu. Deus existe, olha para você ver. Deus está aqui. Algo visível. O maná, todos os dias pela manhã, um milagre acontecia. Todas as manhãs, 40 anos, o maná descendo, sem faltar. Mas eu estou dizendo que isso não foi suficiente. Eles vendo, desfrutando, tocando no milagre, literalmente tocando, mas não foi suficiente para manter a fé deles. No verso 6 aqui, o escritor diz, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Né? Ele vendo isso, percebendo isso no meio dos hebreus, ele faz essa admoestação, né? Conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Né? Porque Deus tem uma casa, né? Uma família. Nós não servimos... hoje, muita gente tem essa dificuldade também de entender isso. Nós não servimos a um Deus esquizofrênico, que tem dupla personalidade, que hoje tem um povo, amanhã tem outro. Não, Deus tem um povo, uma família. É uma família. Deus quer se relacionar com a humanidade. A humanidade que aceita Cristo é povo de Deus. Isso aí. Então, esses judeus estavam tendo dificuldade de entender isso. Deus tem uma casa. Né? Mas a casa não era... o povo judeu, nós estamos vendo gentios aí cheios do Espírito Santo, nós estamos vendo, né, gente que não é judeu, né, eles tinham essa barreira, né, essa barreira cultural, né, de achar que Deus tinha um povo só. Que era uma exclusividade deles. Exclusividade. Né? Tá certo, nós vamos ao último intervalo no programa Novo Alvorecer e nós voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, e ficou aí o terceiro subtópico do segundo tópico para a gente concluir, né? Para quem está com a lição aí vai entender facilmente o que a gente está falando aqui, mas é porque dentro do assunto que a gente estava, a gente não concluiu porque o tempo do bloco se foi. Sobre o perigo de começar e não terminar, que foi o que aconteceu com a gente aqui agora. Nós começamos e não terminamos. Com essas palavras, o autor mostra o perigo então desse começar e não chegar, de andar, mas se desviar. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem, mas terminado mal. Muitos caíram pelo caminho, desistiram da estrada. E aí? Você vê, desde lá de Êxodo 19, né, o concerto que Deus fez com o povo, né, como se fosse um contrato pré-nupcial, né, vocês agora vão ser minha família, então nós vamos fazer um contrato. Vocês não podem isso, não podem aquilo, vocês devem fazer assim. Né? Então isso foi... o povo tinha que andar com Deus e ter comunhão com Deus. E você vê que esse povo não atingiu essa expectativa de Deus. Uhum. Né? Então, esse povo que não viu milagres extraordinários se acostumou com aqueles milagres. Né? Você vê lá em Números 14, que é o que o escritor aos Hebreus chama atenção aqui, né? Daquilo que aconteceu lá na tentação no deserto, que ele chama,
né? Eles estão em Cades Barneia, né? Os espias voltaram depois de 40 dias de espiar a terra. 13, 14, né? 13. No 14, o povo se rebela, o povo inteiro, todo o povo, toda a nação se voltou contra Moisés. menos Josué e Caleb. Queriam matar Moisés e voltar para o Egito. Matar Moisés e voltar para o Egito. Eles estão no limiar da terra. Eles querem matar Moisés e voltar para o Egito. Aí Deus intervém. Deus falou, não, vocês não vão entrar no meu descanso, não. Ou seja, saíram e estavam se perdendo pelo caminho, né? Eu tenho dito uma frase que é o seguinte, que o segredo do sucesso de qualquer coisa que você vai fazer, o que determina o sucesso é a maneira como você termina. Não é o começar. Não é o começo. Você pode começar, Salomão falou isso, né? Você pode começar, às vezes, não tão bem, mas no decorrer da caminhada você amadurece, corrige os erros e termina bem. E isso aí na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada ministerial, na nossa caminhada familiar, independente de qualquer área, nós precisamos nos esforçar e programar para a gente terminar bem, né? Não é isso, pastor? Aí agora o terceiro tópico para a gente terminar. Vamos fazer um apanhado geral aí, pastor Saulo. O que a gente pode destacar nisso aí para a gente finalizar? O primeiro subtópico é o perigo de ouvir, mas não atender, né? E eu acho interessante, já que nós vamos fazer só uma parte geral aqui, é que aquelas expressões que nós vamos ouvir na palavra, muitas vezes, né? Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir não é apenas o fato natural de você escutar, ter audição, mas é pôr em prática, obedecer. E o que nós vamos ver aqui dentro do que já foi falado aqui sobre começar e não terminar, os judeus eles começaram, mas não deram ouvido às admoestações. Daquele povo que saiu do Egito, só 2 que entraram na terra prometida. Começaram muito bem. A euforia, atravessando o Mar Vermelho, mas não chegaram até o final da história. Por quê? Justamente por causa disso. Porque eles ouviam, mas não atendiam. E é o perigo que nós corremos da mesma forma nos nossos dias. Nós devemos evitar de repetir o mesmo erro que o povo de Deus anterior cometeu. De ouvir e não atender, não praticar o que está ouvindo. Isso traz um endurecimento do coração, não é? Certo. Sobre a humilhação do servo aí, a humilhação de Jesus que teve interessante início do esvaziamento da sua glória. Isso aqui é interessante demais. Ele disse que assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Né? Ele andou de acordo com tudo que estava profetizado. Né? Ele obedeceu a palavra sendo a palavra. Né? Muito interessante. Sobre um exemplo a ser seguido, pastor Saulo. Se Moisés foi seguido por tantos e por tanto tempo, muito mais Jesus, né? Que se ofereceu um exemplo perfeito, nós estamos destacando aqui, um exemplo melhor do que de Moisés, sem pecado, sem culpa, e ele sim, nós somos instados a imitá-lo, a segui-lo, porque o final, ao segui-lo, o nosso final vai ser bom na Canaã celestial, não mais apenas Canaã terrestre. Ok, Joás. Só frisar que o comentarista, a gente não tocou nesse assunto, mas Moisés e Arão estavam sempre juntos e Cristo, ele mostra, o escritor aos Hebreus mostra a superioridade dele sobre Arão. Né? Ele foi um profeta maior do que Moisés e um sacerdote maior do que Arão. Né? Porque Arão parecia muito à vontade no meio do povo e pouco à vontade na presença de Deus. Você via sempre Moisés sozinho na presença de Deus, falando com Deus. E porque ele se sentia mais à vontade com o povo, você vê que ele acabou cedendo a alguns caprichos do povo. Ele fez um outro Deus porque o povo pediu. Se permitiu ser manipulado, né? O que não aconteceu com Jesus. Nós vamos ter uma lição aqui que vai mostrar essa superioridade de Jesus, hein? Porque tem um sacerdócio superior. Né? Nós vamos destacar bem isso. Tá certo. Pastor Saulo, obrigado mais uma vez. Joás, Deus abençoe vocês. Você de casa, a nossa gratidão. Frisando aqui que nós esperamos você na nossa igreja para participar da Escola Bíblica Dominical com as aulas presenciais aqui, que acontece todo domingo às 8 da manhã. No Templo Central da Assembleia de Deus, na Rua Princesa Isabel, 52, no centro de Caratinga. Você que me acompanha pela internet, você pode procurar aí uma Assembleia de Deus pertinho de você. Ah, pastor, moro distante de uma igreja Assembleia de Deus. Tem uma igreja evangélica séria perto de você? Visite lá e participe e será bênção para a sua vida. A você, a nossa gratidão. Fique na graça e na paz.
Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.